nome é Paulo César Ribeiro Lima, né? Eu sou engenheiro de formação, fiz engenharia na Universidade Federal de Minas Gerais, fiz mestrado, né, em engenharia também na COP, fiz doutorado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, né? Então eu sou engenheiro de formação, né? E fiquei muito honrado com o convite, né, do Clube de Engenharia para eu fazer aqui, participar aí desse evento importante promovido pelo clube. Um agradecimento aqui ao Pedro Celestino, né, um grande brasileiro. Eu tive a oportunidade de estar aí em reunião com a diretoria, né? Não só ele, como toda a diretoria, né? A gente sente assim muito orgulho, né, de ter pessoas como essas que compõem aí a diretoria do Clube de Engenharia. Para mim é uma honra mesmo estar aqui, né? Então eu queria falar um pouquinho aqui da minha experiência, né? Eu tenho o dever de saber alguma coisa sobre petróleo, porque tem 40 anos que eu trabalho com petróleo. A minha grande preocupação no momento é a destruição da Petrobras, né? Que, para mim, né, é o principal projeto nacional. Ela surgiu, né, de um movimento também de grandes brasileiros, né, que defenderam o monopólio estatal do petróleo, né, e no governo do presidente Getúlio Vargas foi criada a Petrobras, né, a Lei de 2004, 1953. A Petrobras, naquela época, né, ela tinha como missão abastecer o mercado nacional de combustíveis, de derivados, né, ao menor custo, porque era uma empresa monopolista. As perspectivas no Brasil em terra realmente nunca foram muito boas em termos de produção de petróleo. Naquela época não se tinha tecnologia para se produzir no mar como se tem hoje, né? Então, eu classifico a Petrobras, pelo menos aí nas suas primeiras décadas, né, uma empresa muito importante. Por quê? Porque consolidou o parque de refino no Brasil. E o refino era monopólio estatal do petróleo exercido, né, pela Petrobras. Mas a Petrobras não apenas consolidou o Parque Nacional de Refino como monopolista, ela construiu os terminais, os dutos, foi criada a então Petrobras Distribuidora, né, fundamental, né, para o país, né, que já foi privatizada, né. Então a Petrobras veio aí com uma empresa atuando aí no refino, no transporte, na comercialização, na distribuição. Isso veio até a década de 80, né? Foi quando eu fiz o concurso para a Petrobras e fui aprovado o concurso com muita honra, com muito orgulho, né? Grandes brasileiros naquela época trabalhavam na Petrobras e a gente se considerava servidor público, porque eu trabalhava numa empresa monopolista, né? Eu fiquei na Petrobras até o ano de 2002, né? Então, eu acompanhei todo o processo na Petrobras de consolidar também a sua liderança tecnológica na engenharia, né, na área de exploração e produção. Então, na década de 80, a Petrobras começa a ser uma empresa também de exploração e produção, né? Então, ela passa a ser uma empresa praticamente completa, né, atuando e até em outras áreas, né, na área petroquímica, na área de fertilizantes nitrogenados. Uma empresa extraordinária, construída com muito suor, com muita dedicação. E eu me incluo aí, com o meu suor, ajudei a construir esse grande projeto nacional. A Petrobras tornou-se uma empresa líder no mundo já na década de 80, de 90, né? Com a exploração da Bacia de Campos. A Bacia de Campos, os reservatórios, os grandes reservatórios estavam em águas profundas, né? Então, a gente pode considerar a Petrobras, na década de 80, década de 90, como realmente a única empresa, né, no mundo
que se destacava, que tinha uma liderança mundial, né? Qual outra empresa, em termos de engenharia, de conhecimento, se destacava tanto no mundo na produção de petróleo em águas profundas, né? Era a Petrobras, a líder mundial, né? Construída a partir de uma valorização muito grande dos profissionais, dos engenheiros, dos geólogos, né? Uma formação dos recursos humanos fantástica, né? Eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, né? Com todo o apoio da Petrobras, né? Então, as pessoas, eu posso dizer que eram os melhores engenheiros do país, os melhores alunos das universidades federais, né? E esses também eram os melhores alunos nas universidades aí pelo mundo afora. Então, a Petrobras foi construída e até 1997, a Petrobras foi a executora do monopólio estatal do petróleo, então consolidando aí como uma empresa até de energia, né? Eu participei de um grupo na Petrobras que considerava que a Petrobras devia ser uma empresa de energia, uma empresa diversificada, né? Infelizmente, a visão hoje não é essa, né? A Petrobras está deixando de ser uma empresa de energia e focando realmente na exploração e produção. Mas a gente chega lá. Bem, na década de 1990, já no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, começou a haver uma grande mudança na Petrobras. Ela passa a ser uma empresa que tinha o objetivo de competir, de atuar no mercado, né? Ela deixou de ser executora do monopólio estatal do petróleo, passou a ser uma empresa com ações negociadas em bolsa de valores, né? Foram colocadas as chamam ADRs, né? São os espelhos de ações negociadas na bolsa de Nova York. E a Petrobras passa a ter um compromisso não com a segurança, com o abastecimento, com o menor custo, com o menor preço para os brasileiros, mas uma empresa visando ao lucro. E com grande participação já de capital estrangeiro, né? Mais de 30%, 35% da Petrobras hoje, o capital social, é detido por estrangeiros, né? Boa parte na Bolsa de Nova York e também estrangeiros na Bolsa de Valores do Brasil. Quando ela foi criada, a exigência era que fossem pessoas físicas brasileiras. Eu, particularmente, conceitualmente, eu penso que a Petrobras, como executora do monopólio, não devia ter ações em bolsa. Devia ser uma empresa sem ações em bolsa, uma empresa pública sem ações em bolsa. Mas era um modelo, esse modelo com ações apenas de brasileiros, de pessoas físicas no Brasil, o modelo funcionou, né? Bem, aí começaram as decepções já naquela época com os rumos tomados pela Petrobras, né? E eu já não me sentia mais servidor público, né? Não trabalhava mais numa empresa que tinha como foco o interesse público, e aí fiz concurso público para consultor legislativo na Câmara e no Senado, pedi demissão da Petrobras em 2002, coisa que eu nunca tinha imaginado na minha vida, né? Era sair da Petrobras, mas eu sempre tive o espírito de servidor público, né? Então, fiz o concurso, fui aprovado, fui consultor da Câmara, fui consultor do Senado, né? E então, em 2002, eu deixei a Petrobras. Bem, em 2003, de certa forma, a Petrobras retoma, né, um pouco daquele projeto nacional com foco no interesse público. Eu digo parcialmente, né? Porque ela continuou com as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York e não retomou aquele espírito, né, que a gente tinha antes do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas houve uma melhora, houve uma retomada dos investimentos em refino, que tinham sido paralisados no governo Fernando Henrique Cardoso, e houve a descoberta do pré-sal. Aqui nós temos que ser justos com o governo do presidente Lula, né?
A Petrobras só descobriu o pré-sal, na minha visão, porque é uma empresa estatal, disposta a correr riscos em busca de aumento das reservas e da autossuficiência. Mas, enquanto nós tivemos muitos méritos, né, principalmente na descoberta do pré-sal, com uma diretoria muito importante, o doutor Guilherme Estrela, que foi meu chefe por muitos anos, né, foi fundamental, toda uma equipe, né, de engenheiros e de geólogos, né? Então, houve muito mérito da Petrobras na descoberta do pré-sal. Mas houve muitos problemas na gestão também no governo do presidente Lula e depois na presidente Dilma. Não há como negar a corrupção na Petrobras, nem o que ocorreu, principalmente na diretoria de abastecimento, que era ligada ao refino, e também nos dois diretores da área internacional. Com essa situação de corrupção, né, surgiu, então, a possibilidade, né, de se iniciar a destruição da Petrobras, porque você tinha um argumento, né? A Petrobras é uma empresa corrupta e ela precisa ser até privatizada, né? E aí surgiu, né? Surgiram pessoas no Poder Judiciário, no Ministério Público, que tiveram uma visão, né, que a Petrobras realmente era uma empresa corrupta. Eu não tenho essa visão. Eu tenho a visão que a Petrobras teve problemas de corrupção em duas diretorias, principalmente. Mas a Petrobras continuou sendo esse grande projeto nacional que precisava ser preservado, né? Então, você combate a corrupção, mas mantém o grande projeto nacional, né? Então, eu sempre defendi isso. Houve uma grande falha também no governo do presidente Lula, que foi a manutenção, né, do regime de contratação, muito simplificado a partir de um decreto, decreto 2745, que regulamentou um artigo da Lei 9478, a Lei do Petróleo, que você fazia contratações sem licitação ou por convite, né, que era totalmente inadequado para uma empresa do porte da Petrobras e da importância da Petrobras. Antes dessa pandemia, o faturamento da Petrobras era mais de 300 bilhões de reais. Então, uma empresa de uma importância muito grande, que a transparência na Petrobras tinha que ser a grande prioridade de um governo supostamente de esquerda, né? Então, muita transparência, muita participação, tudo feito às claras, e isso não ocorreu e deu oportunidade, então, né? Então surgiram aí os oportunistas, né, que, aproveitando essa situação, né, surgiram como heróis nacionais, e de fato não são, né? Eles não são heróis nacionais. Os heróis nacionais, eles preservam os grandes projetos nacionais, preservam as grandes empresas de engenharia nacionais e punem os homens corruptos. Então, a gente assistiu à destruição da engenharia nacional, das empresas prestadoras de serviço. A Petrobras contratava boa parte dos seus projetos aqui no Brasil. Com a falência da engenharia, a engenharia naval, a engenharia offshore, da engenharia de projeto, da engenharia de construção, a Petrobras teve também uma iniciativa já no governo Dilma, né, que eu considero muito equivocada, né, de suspender todas as contratações com 27 empresas de engenharia do Brasil, né? E aí foi realmente a falência da engenharia nacional. Os países, né, o Brasil não é o único país onde se tem corrupção, né? Onde se tem corrupção, má gestão, você resolve até com a interferência, com a intervenção do Estado. Eu dou sempre o exemplo da GM. Quando ela teve problemas, né, ela foi socorrida pelo governo. O governo passou a ser acionista da GM, recuperou a GM e depois saiu, vendeu as ações. Mas as empresas precisam ser preservadas.
Bem, na raiz, né, na minha visão, houve um golpe parlamentar, né, que houve a retirada do poder da presidente Dilma. E eu sempre fui um grande crítico da presidente Dilma. Acho que ela cometeu muitos equívocos, né? Mas se ela comete equívocos, se ela comete erros, você no processo democrático, você vota em outro candidato, mas você não tira do poder porque a pessoa está cometendo erros, ou está sendo uma má gestora, qualquer razão que seja. Mas o fato é que, na minha visão, houve um golpe parlamentar. Com esse golpe parlamentar, assumiu o governo, né, o vice-presidente, com um programa que chamava Ponte para o Futuro, né? E na mesma linha, depois, por eleição direta, o atual presidente. Né? Em 2016, começou o processo de destruição completa da Petrobras. É importante ressaltar que o programa de desinvestimentos, o Prodesim inicial, é de 2013, teve início até no governo Dilma. Mas ele se agravou demais no governo do presidente Temer e agravou mais ainda na gestão do atual presidente. A Petrobras deixa de ser uma empresa nacional, principal projeto nacional, e passa a ser uma empresa produtora e exportadora de petróleo. Esse petróleo é produzido, né, na plataforma continental, confrontante principalmente com o Rio de Janeiro, e também na Bacia de Campos, uma parte confrontante com São Paulo. E praticamente, e mantém apenas, a proposta é manter as 5 refinarias, 4 no estado de São Paulo e uma no Rio. Então, é uma empresa com apenas 5 refinarias, produtora e exportadora de petróleo, uma empresa que deixa de ter uma base industrial, que passa a ser uma empresa extrativista com uma muito pequena capacidade de refino. Bem, e como é que se comprova isso? A Petrobras está vendendo todas as participações, né, nos campos em terra. Então, a Petrobras já falou, a Petrobras vai ser uma empresa de águas profundas, de grandes reservatórios, confrontantes com o Rio de Janeiro e com São Paulo. Então, deixa a produção na Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, e muitos já foram vendidos, mas a ideia é sair de tudo. Agora foi colocada à venda a região de produção do Urucu, que é a principal área terrestre estratégica na Amazônia. Tive prazer de trabalhar lá, ajudar até a construir, de certa forma, os dutos, né, que ligam o Urucu até o terminal de Solimões. Né? Então, está sendo vendido. Foi colocada à venda metade do parque de refino da Petrobras, que é praticamente o refino brasileiro. Né? Então, a Petrobras, com 3 refinarias, vende todas as refinarias e fica com as 5 refinarias de Rio e São Paulo. Então, reduz a sua participação aí nas refinarias. Ela também vende todos os seus ativos de logística, que são os terminais e os oleodutos associados a essas refinarias. Já vendeu toda a rede de gasodutos do Sudeste, que é a NTS, que era uma subsidiária integral da Petrobras, já foi vendida, já foi privatizada, 90%, e já foi vendida a TAG, que é a proprietária de todos os gasodutos da região Nordeste e Norte, inclusive do Gazene, que é a interligação da região Sudeste com a região Nordeste. Então, também sai da área de transporte. Já comunicou que vai sair da área de transporte. Só resta vender agora a participação que ela tem na TDG, que opera o gasoduto, que é proprietária e opera o gasoduto Brasil-Bolívia. Ela privatizou, já foi privatizada a BR Distribuidora. A BR Distribuidora é a cara da Petrobras. Todo mundo conhece as empresas de petróleo pela distribuidora, pelos postos, pela bandeira. Né? E foi, agora, na minha visão, tudo ilegalmente. Tudo ilegalmente.
Então, aí a gente imagina o poder judiciário que nós temos no Brasil. E a gente também tem que fazer uma crítica aos militares, né, que estão permitindo a destruição da Petrobras. Né? As pessoas que são jovens há mais tempo, né? Eu que já sou jovem há mais tempo, eu acompanhei a privatização da Vale. Quando você vende o bloco de controle acionário, você perde o controle acionário, você vende com um ágio, com um prêmio. Por quê? Porque você está abrindo mão de ser o controlador daquela empresa. A BR Distribuidora foi vendida sem licitação, sem leilão público, sem nada, por um preço das ações negociadas em bolsa, sem considerar prêmio nenhum. Então, todo mundo se lembra, né? Da Vale. Houve um leilão público. A primeira coisa, quando você vai privatizar uma empresa, você contrata 2 empresas para fazer a avaliação da empresa a ser privatizada. Isso aconteceu com a Vale. Depois você faz um leilão público. E aí as empresas participam abertamente na compra da Vale. Eu, particularmente, sempre fui muito contra a Vale e contra as empresas que fizeram a avaliação da Vale e o valor da avaliação. Mas, em tese, foi legal o processo. Né? Aqui não. Aqui a TAG e a NTS, a Petrobras comunica que foi vendida para uma empresa tal, para um fundo tal, por um valor tal. Você não sabe quais as empresas participaram, quais foram as ofertas, quais foram os valores. Tudo feito ilegalmente. E as refinarias também caminham para ser vendidas também ilegalmente, ou por meio de uma criação de uma subsidiária, ou por meio de uma venda de ativo. Todos os processos sem licitação. Então, a gente se pergunta, né? Esse programa é muito importante, né? Porque fala o tema é Brasil amanhã, né? Qual vai ser o Brasil amanhã? E eu começo a ficar saudosista, né? Porque eu começo a olhar o Brasil do passado. Porque grandes brasileiros construíram o maior projeto nacional. E hoje, onde estão os brasileiros? Onde estão os grandes brasileiros? Onde estão as pessoas que defendem a engenharia nacional, defendem a Petrobras, a manutenção da Petrobras? Né? Então, a gente vê hoje um poder judiciário, um Ministério Público, um Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União tinha um passado que até é um passado respeitável. Quando a Petrobras, em 2003, 2002, usava o decreto, naquele modelo simplificado de contratação, muito criticado, ela foi muito criticada pelo próprio TCU, que defendia o quê? A legalidade. A Lei 9491 é uma lei em vigor. A Lei 3.334 é uma lei em vigor. Hoje, o Tribunal de Contas, de certa forma, legisla, acerta com a Petrobras como vai ser a venda, depois isso é materializado no decreto 9188, né, que, de certa forma, legisla sobre o assunto, sobre o tema. Mas quem é o Tribunal de Contas para legislar sobre como se vende um ativo? Quem determina como se vende um ativo é a Lei 3.303, que é a lei das estatais, que prevê um ativo sendo vendido por licitação. Ou, quando você vende ações, você não faz licitação, por quê? Porque a ação tem um valor na Bolsa. Se você não vende o controle acionário, não é privatização, você vende ações. Aí é o valor da Bolsa, não tem sentido fazer licitação. Mas aqui a interpretação, né, que se deu a essa lei é totalmente, na minha visão, absurda. Agora, quem sou eu? Eu sou um engenheiro, né? Então, eu tenho que respeitar a decisão dos ministros, né, do Supremo, né, do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, né? E, apesar de achar
com raciocínio lógico de engenheiro, é uma aberração. Então, nós vivemos, na minha visão, nós vivemos uma grande aberração nesse país. E quando você tem aberrações nos países, existe uma sociedade civil. A sociedade civil, ela se manifesta. Então, vamos imaginar que você tivesse aberrações na Noruega, por exemplo, que eu acho que é um exemplo até de construção de cidadania a partir de receitas petrolíferas. Toda a sociedade participa, o parlamento participa, o clube de engenharia, as associações de empregados, trabalhadores, de empresas, os militares, todos são envolvidos para, de certa forma, questionar o rumo que o país está tomando. Por quê? Porque foi construída, de fato, instituições. Existe, de fato, uma sociedade civil organizada. Essa própria corrupção que aconteceu na Petrobras não aconteceria em países com instituições e com a participação efetiva da sociedade civil, porque lá em 2008, quando a gente viu que a gente tinha problemas no Comperj, seria parado ali o problema, seria estancado o problema. Mas, então, hoje, eu me orgulho muito de estar aqui, por quê? Porque eu vejo o clube de engenharia fazendo isso. Mas uma andorinha não faz verão. Então, você precisa o quê? Você precisa de apoio de muitas associações, de muitos sindicatos, de trabalhadores, de empresários, porque quem perde com isso é o Brasil. Quem perdeu com a destruição da engenharia nacional no setor petrolífero foi o Brasil, foram as empresas de engenharia. E os militares fundamentais na criação da Petrobras. Eu me pergunto hoje, onde estão os militares? Existem militares nacionalistas? O pré-sal ele só pode ser um agente de transformação social, ou um agente, não digo até de transformação, mas uma riqueza que contribua para a transformação social, para a educação básica, para a própria ciência e tecnologia, se você tem rendas estatais e se você tem uma visão de Estado, uma visão de interesse público. E a gente vê que as empresas privadas, eu vou dar o exemplo aqui da Shell. A Shell, em 2018, teve um lucro real astronômico, fantástico. Por quê? Porque ela tem participação num dos melhores campos do Brasil. Então, a Shell participa lá de Lula e participa de Sapinhoá. E é claro que ela teve um lucro muito grande. Por quê? Porque ela pagou participação especial. Participação especial, ela incide, é uma alíquota sobre a receita líquida daquele campo. Mas você vai ver, ela é uma empresa limitada, sem transparência nenhuma, e que apresentou em 2018 prejuízo contábil. Mas como, mãe? Então, o imposto de renda das empresas, e das empresas petrolíferas também, são fundamentais. Por quê? Porque a partir do imposto de renda, imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, que você vai, por meio do Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, fazer com que a receita petrolífera, a renda petrolífera, chegue ao norte, ao nordeste, ao centro-oeste, as regiões mais carentes do Brasil. Mas as empresas praticamente não pagam imposto de renda no Brasil. Então, um país onde as empresas privadas sequer pagam imposto de renda. E a gente tem também essa questão do Rio. Eu sempre fui favorável que o Rio receba a maior parcela dos royalties, porque é o estado mais afetado. Mas tem que ter uma certa proporção. Por quê? Porque o royalty, quando ele é pago para o estado do Rio, para os municípios do Rio, ele é deduzido como custo. E isso reduz o imposto de renda também. Então, agora, não se consegue fazer uma discussão séria
realmente no Brasil. Eu me aposentei há 2 anos, eu me aposentei como servidor público, porque mesmo como consultor legislativo, como servidor público, a dificuldade de se fazer uma discussão séria nesse país, de trocar ideias abertamente, de se chegar a consensos técnicos com foco no interesse público, é muito difícil, né? É muito difícil. Né? Então, essa é uma oportunidade que eu estou tendo aqui. Agradeço muito, né, a vocês, a todos aí que possam assistir essa minha fala, me coloco aqui à disposição, né? E a gente, de certa forma, né, eu mesmo aposentado, como eu tenho aí esses anos aí de experiência, né, e de experiência também na elaboração das leis, né, porque quem está dizendo aqui não é só um engenheiro, né? Eu participei ativamente na elaboração da Lei 3.303. Então, eu fui uma pessoa que eu não sou autor de lei nenhuma. Os autores são os deputados e senadores. Mas alguém tem que escrever algumas minutas, né? Então, eu sou um que escrevi minutas com uma visão. Quando eu vi aquela interpretação do Supremo em coisas que até eu participei, mas como? Em que mundo estamos? Então, infelizmente, eu queria chegar aqui e falar para os jovens, né? Falar para os jovens o que eu passei, né? Quando eu entrei na Petrobras, fui aprovado no concurso, a alegria, o orgulho, o projeto, né? Então eu não, eu sou uma pessoa extremamente sincera, sou muito franco, né? Hoje eu vejo, não teria motivação para trabalhar numa empresa como a Petrobras de hoje, com essa visão, né? Então a mensagem, infelizmente, não é uma mensagem muito boa, alvissareira, não. Nós temos um grande caminho ainda para tentar reverter esse processo, né? Mas eu particularmente, não estou vendo muitas perspectivas. Né? Acho que o quadro nacional é gravíssimo. Eu dei o exemplo aqui de destruição da Petrobras, porque eu posso falar por quê? Porque eu trabalho há 40 anos nisso. Então, eu posso fazer um debate muito franco com qualquer pessoa sobre a Petrobras. Mas eu sei que não é só a Petrobras. Né? Tem muitas empresas, outras empresas, também muito importantes, né? Que estão também aí na mira, podendo também ser destruídas, né? Podendo ser privatizadas, né? E a gente vê projetos e propostas legislativas muito ruins, né, que podem ser aprovadas. Né? Então, muito obrigado aí a todos, viu? Ressalto mais uma vez aqui a minha honra de estar aqui participando dessa minha fala aqui para o Clube de Engenharia.